Bom, irmãos, boa noite. Mais uma vez eu vou falar sobre o reino de Deus e eu queria, assim, fortemente, para quem não viu o estudo que a gente fez na última quinta-feira, que pudesse ver no nosso canal do YouTube, Igreja de Interlagos, ou no próprio site www.igrejadeinterlagos.com.br e aproveita e também se intera, né? Veja os outros vídeos que são interessantes. Mas o que eu vou falar hoje tem bastante ligação com o que eu falei na quinta-feira. Que quinta-feira, basicamente, o que foi falado foi o que era o reino de Deus no Velho Testamento e o que é o reino de Deus após Cristo. Né, que eu acabei pincelando rapidamente 10 aspectos do reino de Deus trazido por Cristo. Então, irmãos, hoje eu vou falar sobre como herdar o reino de Deus. Né? Logicamente, eu vou ter que dar uma visitada no que algumas vezes eu já falei, mas para que eu possa fechar o raciocínio, eu tenho que falar em lei, né? Alguma coisinha na lei de Moisés, mas depois nós vamos seguir um outro caminho, tá? Bom, em Romanos 5,13, eu não sei se o pastor Hélio vai passar. Posso passar sim, eu não sei se o Richard vai passar, mas eu estou aqui. Tá, então, Romanos 5,13 fala exatamente isso da possibilidade ou da impossibilidade de fazer parte do reino de Deus, porque, na verdade, fazer parte do reino de Deus, existem 2 aspectos, conforme eu falei na quinta, é o aspecto de ser participante agora do reino de Deus, que está assentado com Cristo nos lugares celestiais, e também fazer parte do reino de Deus futuro, quando Cristo vier resgatar a sua igreja. Então, nesses 2 aspectos, irmãos, a gente vai falar agora, principalmente no reino de Deus futuro, tá? Porque o reino de Deus futuro envolve vida eterna. E nós vamos dar uma passeada aqui no que acontecia antes de Cristo, para a gente ver se existia vida ou se existia morte, né, antes de Cristo. Então, Romanos 5,13 fala assim: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, até a lei de Jeová, de Moisés, existia pecado. Desde Adão existia pecado, até Moisés. Só que aqui está falando que o certo seria o pecado não ser imputado, né? Não deveria haver culpa, existir culpa, porque não existia lei. Por isso que no fim está dizendo, né? Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Aí no verso 14, explica isso. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, irmãos, o que está dizendo aí? Que apesar das pessoas talvez nem terem a transgressão ou o pecado de Adão, e apesar de não existir lei de Adão até Moisés, a morte reinou. Não existia salvação, vida, esperança para aquelas pessoas. A morte reinou. É o que está dizendo na Bíblia, irmãos, e é uma coisa que é confirmada em várias outras passagens. E aí, do jeito que está escrito aqui em Romanos 5,13, 14, dá a impressão que depois de Moisés, que trouxe a lei, né, que na verdade Moisés é a personificação do marco,
quando foi dada a lei de Jeová. E o que acontece? Se subentende aqui que talvez a morte tivesse sido interrompida e existisse alguma outra esperança, né? Que está dizendo, olha, até a lei existiu morte, não existia esperança, né? Então vamos ver o que aconteceu quando a lei foi dada. Isso está em Gálatas 4, de 21 a 26, que fala exatamente o que aconteceu com esse velho concerto que Jeová fez com Moisés, né? O que será que aconteceu? Então, em Gálatas 4, 21, fala assim, dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre, quer dizer, um de Sara, outro de Agar, né? Todavia, a que era da escrava Agar, nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Então, o que nasceu da escrava Agar, que foi Ismael, nasceu segundo a carne. E o que nasceu da esposa, né, da Sara, nasceu por promessa, que foi Isaac. Então, vamos continuar. O que se entende por alegoria. Então, tudo isso é uma figura, uma alegoria, porque essas são as 2 alianças, a velha aliança e a nova aliança. Então, uma do Monte Sinai, que é da lei, que é a velha aliança, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Então, a lei gerou filhos não para a libertação, não para a vida, mas para a escravidão, para a morte. Por isso que em Romanos, quando fala assim, a morte reinou desde Adão até Moisés, na verdade a morte continuou, né? Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Então, existe a Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial, que é a de cima, certo? Então, irmãos, essa Jerusalém terrena, que agora existe, né? Que está lá, a terra onde moram os judeus, lá na Palestina, o povo de lá, a grande maioria ainda está na lei, está nos profetas, está no Torá. Ela não aceitou o cristianismo. Eles ainda estão esperando o Messias. Então, na verdade, eles estão na lei que em Gálatas está dizendo que é a lei escrava, que é a lei da morte, que é a lei que não aperfeiçoa, que é a lei do velho concerto, né? Isso está dizendo em Gálatas. Então, o reino de Deus não foi alcançado de Adão a Moisés e não foi alcançado de Moisés até Cristo. Não foi alcançado. O tema hoje da nossa palavra, do nosso estudo é como herdar o reino de Deus. Então, já vimos que esses 2 modos, tanto de Adão até Moisés, como de Moisés até Cristo, esses 2 períodos, o reino de Deus não foi alcançado. Por isso que é interessante vocês, quando puder ouvir o outro estudo que a gente fez sobre o reino de Deus, da última quinta-feira, que a gente explique exatamente a diferença desse reino de Deus que existia no Velho Testamento, para vocês poderem entender, tá bom? Então, a gente vê que em Eclesiastes 7:20 tem uma coisa interessante. Por quê? Porque existia a lei, existiam as ordenanças, existiam os juízos, existiam os sacrifícios, e as pessoas tinham que cumprir todos esses sacrifícios para que os pecados fossem cobertos. Mas, em Eclesiastes 7:20, fala assim, na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então, a lei realmente ela não aperfeiçoou. E todo homem tinha um rótulo na testa, pecador. Todo homem era pecador.
né? Aqui está dizendo que não há homem justo na terra que faça o bem e nunca peque. Então, isso aí é uma constatação que nunca foi refutada, certo? Então, Jeová, como ele tinha uma sentença de morte, a alma que pecar, essa morrerá, isso, se vocês estiverem anotando, isso está escrito em Ezequiel 18:4, mas não precisa de abrir. Então, a alma que pecar, essa morrerá, e não há homem que não deixe de pecar, então, pecado reinava. Como não existia salvação, ou a salvação não era conhecida, as pessoas eram mortas e não tinham esperança de salvação. Por isso que muitas vezes na Bíblia, no Velho Testamento, fala assim, olha, você morreu, vai virar pó. O destino do homem e do animal é o mesmo. Não tem salvação. Assim como o animal volta para o pó, o homem também volta para o pó. Acabou. Acabou. Né? Então, vocês imaginam, irmãos, que o homem, ele é um ser espiritual. Ele é um ser que gosta de transcender, né, da carne dele. Ele tem espírito, ele tem alma. Então, o que acontece? As pessoas deviam ser extremamente insatisfeitas, né? Que pensam assim, nossa, não tem esperança, né? Essa vida para a gente é uma vida de sofrimento, uma vida de fome, muitas vezes, de doenças, e depois a gente morre, como o animal vai para a terra, o homem também vai para a terra e vira pó. Né? Isso está em Eclesiastes 3, 18-20, também, se alguém estiver anotando. Não precisa de abrir, tá? O que eu acabei de falar. Então, irmãos, a gente vê que esse reino que existia antes de Jesus era um reino de morte, era um reino de desesperança, né? E aí a gente pensa assim... quem era esse reino, né? E essa resposta está em Salmo 47:7, que fala exatamente quem reinava esse reino de desesperança, né? Então, Salmo 47:7 fala assim, Deus é o rei de toda a terra, né? Esse Deus do Velho Testamento é Jeová. Então, Jeová era esse Deus. Só que Jesus... Ao contrário do que está escrito aqui em Salmo 47, apesar de Jesus refletir o Pai, quem me vê a mim, vê o Pai, eu e o Pai somos um, as obras que eu faço são as mesmas obras que o Pai faz, Jesus era a personificação do Pai aqui na Terra. Jesus, ele nunca disse que o reino dele era desse mundo, ou que o reino dele estava nas nações, né? Então, vamos seguir aqui. Com isso, irmãos, a gente vê que não existe uma mistura entre os dois reinos, né? Não existe uma mistura entre o reino que existia antes e o reino de Cristo, porque ele não... assumia o reino dele como ele sendo o rei daqui dessa terra. Jesus nunca assumiu isso. Então, agora a gente vai para o outro lado. Tá? Qual é o outro lado? A graça. Jesus morreu, foi crucificado e, decorrente dessa crucificação, o véu foi rasgado, nós temos acesso ao Pai, ao Santo dos Santos, ao Pai. E com essa crucificação veio a graça. E pela graça nós somos salvos. E pela graça nós podemos fazer parte do reino do verdadeiro Deus, né? Então, por essa graça de Jesus, através dessa graça, nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, nós saímos desse reino aqui, que
que é um reino meio do ouro da prata, meio o reino da guerra, meio o reino de nações, né? Esse reino aqui muito da terra, né? Que também conhecemos outros reinos aqui, como o reino animal, vegetal, mineral. Então, saímos desse reino e começamos a conhecer um outro reino. Porque o homem, lá antes de Cristo, ele sabia que o destino dele era o pó, né? Tu és pó, aos pó voltarás. Então, já existia uma sentença sobre isso. E a lei, como não aperfeiçoou ninguém, a lei de Moisés, como não aperfeiçoou ninguém, o homem continuou na desesperança. Mas agora existe a graça, existe Cristo. E Cristo, através da graça, nos coloca, sem mérito nenhum nosso, nos coloca no reino do Pai. Né? Então, já disse, o mérito não é meu, é pela graça, não é pelas minhas obras. Eu não tenho que me sacrificar em nada, porque Cristo já se sacrificou por mim. Né? Cristo já levou as minhas dores, Cristo já levou minhas transgressões. Então, eu não tenho que fazer mais nada em prol do Evangelho. Eu tenho que viver a minha vida do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, e como não depende mais de mim, nem do que eu vou fazer, eu já estou lá no céu. Vocês estão vendo, irmãos, que eu estou fazendo assim desenhando, certo? Eu posso fazer qualquer coisa que me dá na minha cabeça, qualquer coisa que me dá na minha vontade, porque o céu já é garantido para mim. Será que é assim mesmo, irmãos? Eu estou falando isso meio de brincadeira para vocês poderem refletir no que eu estou falando. Porque o que eu estou falando, vocês estão vendo que está soando meio absurdo, né? Eu posso fazer o que der na minha cabeça. Eu posso fazer o que der na minha vontade, que o céu já está garantido para mim? Será que é assim? Será que a graça é isso? Então, daqui para frente, nós vamos analisar esse aspecto. Tá? O que é exatamente a graça? Será que eu tenho um passe de livre conduta? Posso ter qualquer conduta? Né? Eu posso fazer o que eu quiser, porque Jesus já garantiu para mim o céu. Então, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Será que é assim? Será que não existe? Será que a vida cristã não exige nenhum sacrifício? Porque Cristo já se sacrificou? Então, irmãos, eu estou fazendo aqui algumas perguntas para vocês poderem começar a refletir. O quanto a graça envolve eu não precisar de fazer absolutamente nada para herdar o reino dos céus. Tá? É isso que eu quero refletir hoje, principalmente com vocês. Tá? Tem até uma passagem interessante em Lucas 12, 19 e 20, que eu vou pedir para o pastor abrir. Lucas 12, 19 e 20, que é muito interessante. Eu faço o que eu quiser, afinal de contas, estamos na graça, né? Então, Lucas 12, 19 e 20 diz assim: E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga, né? Olha, que gostoso, né? Que gostoso. Mas aí vem um versículo posterior, né? O 20. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite lhe pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Né? Então, irmãos, aqui a gente já vê que não é bem assim, tá? A graça não quer dizer come, bebe e folga, que tá tudo bem. Não é bem assim.
Estar na graça não é salvo-conduto para fazer a minha vontade. Então, vamos para frente, tá? Então, no começo do culto, o pastor Hélio e o pastor Valdo falaram sobre liberdade, né? Eu achei bem interessante, porque eu vou falar sobre isso. O que é a liberdade? É eu fazer o que eu quero? Né? Por quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito concreto. Vamos dizer que um jovem não quer muito trabalhar, não quer muito estudar, não quer muito obedecer aos pais, não quer nem tomar banho, não quer acordar cedo. Ele fala, não, isso daí é muita escravidão, eu quero minha liberdade. Eu quero liberdade para acordar a hora que eu quero, para dormir a hora que eu quero, para fumar e cheirar o que eu quiser. E não quero trabalhar, eu quero minha liberdade, eu vou sair de casa. Vou sair de casa e eu vou morar num lugar paradisíaco chamado Cracolândia. Aí o jovem, cheio de sonhos, vai lá para morar nesse lugar tão aprazível chamado Cracolândia, que todo mundo conhece. Lá ele vai ter liberdade? Não sei. Mas uma coisa eu sei. Ele vai ser viciado em drogas. E quando ele é viciado em drogas, vício, tem uma outra palavra para vício, que quer dizer também escravidão. Quando o jovem fica viciado em drogas, ele fica escravo da droga. Aí ele não pode mais optar. Quando um jovem não é viciado, ele pode optar. Eu fumo ou não fumo? Eu bebo ou não bebo? Agora, por exemplo, uma pessoa que é viciada em álcool, ela não consegue dizer não ao primeiro gole. Não consegue. Então, se ela não consegue dizer não, ela não é mais livre. Quando Cristo nos liberta, ele nos liberta para termos discernimento. Se nós não conseguimos rejeitar aquela situação, é porque nós somos escravos da situação. Se nós somos escravos daquela situação, é porque nós não somos livres. E Jesus veio nos trazer essa liberdade. Jesus veio nos trazer essa liberdade para que nós possamos optar ou pelo pecado ou não fazer uso daquele pecado. Então, irmãos, aquele versículo que fala, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque eu posso ser livre para fumar ou não fumar, para beber ou não beber, para me prostituir ou não prostituir. Porque quando a pessoa ela é escrava da prostituição, ela vai fazer aquele pecado, ela vai se submeter àquele pecado porque ela perdeu a liberdade de não fazer. Acho que vocês entenderam, né? Então, Cristo me trouxe essa liberdade. Essa liberdade é o poder que eu tenho de fazer ou não fazer. Essa é a verdadeira liberdade. Porque aquele jovem que foi lá morar na Cracolândia, ele achou que ele teria liberdade, só que ele foi em direção à sua escravidão, né? E depois, muitas vezes, ele quer largar aquilo e não consegue. Vocês devem conhecer muitas pessoas que viraram escravos de muitas situações, escravos de droga, escravo de álcool, escravo do pecado, né? E não conseguiu mais sair, né? Só Cristo pode trazer essa libertação, irmãos. Então, se com Cristo eu sou livre para aceitar ou rejeitar o pecado, eu posso optar por fazer a minha vontade ou fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque a carne milita contra o espírito. Como a carne milita contra o espírito, isso está em Gálatas, se alguém estiver anotando, mas não precisa abrir, Gálatas 5, 16 e 17,
fala que quando a carne milita contra o espírito, um opõe-se contra o outro para que eu não faça o que eu quero. Vocês entendem? Como a situação é interessante, porque fala assim, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Por quê, irmãos? Porque é muito, mas muito mesmo importante a gente ter a noção dessa situação, porque a carne militando contra o espírito contra a carne, quer dizer que muitas vezes vai ter uma situação que é interessante para mim, que é gostosa para mim, que é uma situação muito, muito divertida para mim, mas não é o que Deus quer. Então, quando a carne milita contra o espírito, às vezes eu faço o que eu não quero. E nós estarmos na liberdade com que Cristo nos libertou, isso quer dizer que eu tenho poder de opção. E muitas vezes, nós, como renascidos de novo, homens novamente criados, mulheres novamente criadas, em Cristo Jesus, esse novo homem também ele pode estar fazendo uma vontade que ele não quer. Vocês entenderam? O novo homem também pode ser confrontado por Satanás, confrontado pelo pecado. E ele vai fazer uma coisa que ele não quer. E ele só vai fazer porque ele tem liberdade em Cristo. Acho que vocês entenderam, né, o raciocínio. A carne milita contra o espírito para eu não fazer o que eu quero. Mas o que eu quero nem sempre é o que Deus quer. Né? Então, isso daí é uma coisa muito interessante, irmãos. Porque eu sou um novo homem, criado em Cristo, mas, mesmo assim, vez por outra, Satanás pode vir me rondar. Pode vir me rondar para eu pecar. Mas eu só vou ter força para combater Satanás na minha vida quando eu tiver a liberdade de Cristo. Senão, não vou ter forças. Eu posso sucumbir a qualquer momento ao pecado. Né? Então, o fato de eu usar essa força, irmãos, eu estou respaldada pela liberdade de Cristo, eu estou respaldada pelo Espírito Santo, eu estou respaldada pela palavra de Deus, eu tenho vários respaldos. Mas a gente vê que tem que existir uma certa agressividade. Tem que existir uma certa agressividade. Não, eu não quero esse pecado. Não, olha, Cristo me libertou. Então, existe uma força que eu tenho que fazer, algumas vezes, irmãos, porque se eu estiver de acordo com as minhas vontadezinhas, eu não vou ter que me esforçar em nada. E a Bíblia fala que existe um esforço para alcançarmos o reino de Deus. Então, em Lucas 16, queria que o pastor abrisse, porque tem um aspecto desse versículo que a gente já viu na quinta-feira. A lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus. Essa palavra a gente já esmiuçou, mas eu quero falar a continuação dessa palavra. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. Certo, ótimo. O reino de Deus é anunciado depois de João. Agora eu quero chamar a atenção de uma outra coisa muito importante, irmãos. E todo homem emprega a força para entrar nele. Que força é essa que o homem emprega? Né? Isso também está em Mateus 11, está falando a mesma coisa. Nós não estamos nos baseando apenas num versículo. Mateus 11, 12 e 13. Temos que empregar força para entrar no reino de Deus. E essa força é não fazendo as nossas vontades.
É pegar a liberdade com que Cristo nos libertou e falar, não, eu tenho que fincar o pé na minha fidelidade a Deus, fincar o pé na minha santidade a Deus, fincar o pé na humildade que eu tenho que ser como uma criança para entrar no reino de Deus. Eu tenho que fincar o pé em algumas coisas, irmãos. Bem-aventurados os que vão ser atribulados por causa da palavra de Deus. Então, tem que ficar o pé e fincar o pé para isso, irmãos, é sim usar de violência. E essa violência muitas vezes é contra a nossa própria vontade, porque não é fácil, irmãos, a gente não fazer a nossa própria vontade. Quando nós sabemos que essa vontade está errada, porque está se confrontando com a vontade de Deus. E sabendo que Cristo nos libertou para que nós possamos usar dessa liberdade para optar pelo bem. Então, em Mateus 11, 12 e 13 fala, e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Então, pela força nós vamos nos apoderar do reino de Deus. Porque se nós ficarmos na passividade, esperando que as nossas vontadezinhas sejam transformadas em vontades de Cristo, irmãos, nós não vamos sair do lugar. Estar no reino de Deus, herdar o reino de Deus, é uma situação que envolve sair do comodismo. E sair do comodismo, a gente muitas vezes se violenta. Por quê? Porque eu queria ficar deitada, eu não queria orar. Porque eu queria ver a novela, eu não queria ler a Bíblia. Porque eu queria ficar batendo papo com a minha amiga, eu não queria ficar vendo a pregação de terça-feira do pastor Hélio. Porque eu queria agora fazer um bolo de chocolate, eu não queria ver a pregação de quinta-feira. Porque eu não gosto. Por que você não está em comunhão, irmão? Por que você não está assistindo culto? Não, é muito chato, eu não gosto. Ofende a minha vontade, ofende o meu comodismo, ofende, eu não gosto de seguir a Bíblia, eu não gosto de seguir, assim, eu até simpatizo, sabe? Mas eu seguir tudo que eles falam, eu estou me violentando, eu quero fazer a minha vontade, eu quero fazer os meus planos. E às vezes a gente seguindo lá aquela igreja, seguindo aquelas pessoas lá, eles falam para fazer coisas que eu não gosto. Ou tem que ter obrigação. Eu não quero ter obrigação. Eu quero fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. Por que eu tenho que ter obrigação de, no domingo à tarde, sentar lá para ouvir? Irmãos, você aqui é importante Olha nesses quadradinhos que estão aí no seu computador. O SG é importante para o WP, é importante para o PW, é importante para o RH, é importante para todo mundo, irmãos. Nós somos importantes. Porque a igreja é feita por um agregado de pessoas. Eu estava vendo hoje, até passei para alguns irmãos, uns louvores, e a gente vê as pessoas louvando na igreja com aquela alegria, com aquela energia, com aquela unção espiritual. E isso tudo inflama, isso tudo inflama e muito. Inflama a brasa, inflama a cinza que estava apagando. Então, irmãos, é muito importante tudo isso. E isso, às vezes, violenta a gente, porque a gente não quer, né? Então, vamos continuar, irmãos, que eu quero terminar para falar umas coisas interessantes aqui que eu tenho ainda para falar. Em Lucas 18... do verso 18 ao 22. Então, vocês entenderam essa parte que eu falei, né? Primeiro eu falei do Velho Testamento, que não existia esperança, que não existia salvação, que a lei não aperfeiçoa ninguém. Depois eu falei da graça de Cristo. A graça de Cristo nos proporciona a salvação. Só que eu não posso ficar deitada
comodamente na minha vontade, achando que a graça de Deus vai cobrir todos os pecados e eu vou ser salva. Eu tenho que usar a violência, e essa violência muitas vezes é violentar a minha vontadezinha, né? Por isso que eu já estou explicando essa história de violência. O reino de Deus, ele é conquistado pela violência. E essa violência quer dizer que temos que sair do nosso comodismo. Então, Lucas 18, de 18 a 22, fala assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele disse: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, talvez o jovem rico tenha até falado assim, esse príncipe, né, com uma jactância, né, com orgulho: eu faço tudo isso, Senhor. Eu honro meu pai e minha mãe, eu não matei ninguém, eu não adulterei, você vê como eu sou bonzinho, né? Aí Jesus fala: ainda te falta uma coisa. Falta uma coisa. Você vai, vende tudo que tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu, aí você vem e me segue. Agora eu quero analisar essa passagem, irmãos, que eu acho que é uma passagem muito importante. Porque muitas pessoas pensam: eu não sou rico mesmo, eu não tenho que repartir nada com ninguém. Então, essa passagem não é comigo, é só lá para os ricos, não é comigo. Mas não é bem assim, irmãos. Eu quero falar o que tem aí atrás dessas linhas. Tá? Primeira coisa, esse príncipe, esse jovem rico, ele obedecia direitinho à lei de Jeová, certo? Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra pai e mãe. Não é suficiente. Não é suficiente você ser bonzinho e ser bom pagador das suas contas. Não é suficiente. Não é suficiente você não trair sua mulher, você fazer as coisas que estão na lei. Poxa, eu sou uma boa pessoa, eu vou ser salvo, né? Jesus falou: falta ainda alguma coisa. Esse jovem, provavelmente, ele não tinha misericórdia com os pobres, certo? Mas não é só o amor que ele tinha ao patrimônio dele. Jesus, ele pediu uma outra coisa para aquele jovem. Ele pediu, talvez, que o jovem desse a Jesus o seu orgulho. Porque, às vezes, a riqueza da pessoa é o orgulho dela. Qual que é a sua riqueza? São suas convicções? Não, olha, eu penso assim e é assim e tem que ser assim. A riqueza da pessoa são aquelas convicções que ela tem, né? Aqueles preconceitos. Não, olha, eu sempre acreditei que era assim e meu pai e meu avô acreditaram que era assim, então é assim. Essa é a riqueza dela. Esse preconceito é a riqueza dela, é o que ela está segurando, como aquele jovem príncipe segurava o dinheiro. Tem pessoas que seguram o seu orgulho, tem pessoas que seguram a sua vontade própria, esses conceitos que ela aprendeu, a pessoa segura. Às vezes a pessoa segura a sua profissão. Profissionalmente, nossa, é o pedestal dela, é a riqueza dela. Então, se Jesus pedir alguma coisa, não, eu não posso, porque vai atrapalhar minha profissão, né? Às vezes a pessoa tem uma rotina em casa tão rígida que ela não pode abrir mão de uma hora da rotina dela para passar com Deus, porque ela é aquela rotina, aquela rigidez, entende? É aquela riqueza que ela tem. Eu não posso abrir mão disso. Como o jovem rico não abria mão da riqueza dele, né? Às vezes a pessoa não consegue abrir mão da rotina dela. Vocês estão vendo como existe uma violência contra nós para seguir a Deus?
né? Às vezes são os planos futuros. Olha, meu plano futuro é esse e esse mais aquele. Aonde é que Jesus entra nos seus planos futuros? Ah, não, mas não precisa. Não precisa porque Jesus já deu a graça. Então não precisa mais. Então, irmãos, vocês verem que essa riqueza do jovem rico pode ser transformada em algumas coisas que às vezes a gente tem. Né? Então, é o meu preconceito, é a minha vontade, é a minha convicção, é a minha falta de humildade, é o meu preconceito, são os meus planos. Qual que é a minha riqueza que eu não posso largar aquilo e deixar Cristo entrar? Né? Então, esse jovem, ele não tinha nascido de novo, ele não tinha mudado a vida, ele reconhecia Jesus só como mestre. Poxa, Jesus é tão bonzinho, Jesus é um bom mestre. Ele não conhecia Jesus como Deus e como Senhor da vida dele, ele não conhecia. Então, logo, ele não iria herdar o reino de Deus, porque Jesus não era o centro da vida dele. Né? Ele também não conhecia o verdadeiro reino de Deus. Ele conhecia aquele reino daquele Deus do Velho Testamento, que tinha aquelas leis, aqueles dogmas, mas ele não conhecia o verdadeiro reino de Deus. Você quer conhecer? Então vai lá olhar a pregação que eu fiz, tá? De quinta-feira. Aí vocês vão saber qual o verdadeiro reino do Pai, de Cristo. Então, irmãos, Cristo, ele é misericordioso, ele é cheio de graça, ele é cheio de misericórdia, de amor. Só que lá no fim de Mateus, que fala das dores, da volta de Cristo, do julgamento, tem uma parábola que, se alguém estiver anotando, espero que pessoas estejam anotando, anota Mateus 25, de 1 a 13. Nós não vamos ler, mas eu vou falar para vocês, é a parábola das 10 virgens. Existiam as virgens sábias, que guardaram o seu azeite, e existiam as virgens loucas, que eram as imprudentes, que eram as negligentes. Seja a virgem prudente, guarde azeite na sua lâmpada, porque ninguém sabe dia nem hora. Ainda mais agora com essa Covid. Ninguém sabe o dia nem hora, irmãos. Temos que estar preparados sempre para nos encontrarmos com Jesus, certo? Outra coisa, irmãos. Tem muita gente que fala, não, olha, até pessoas que às vezes confrontam, falam assim, não, mas olha, Jeová, então você está dizendo que ele é um Deus carrasco, um Deus que não tinha misericórdia, e que o Pai é um Deus bondoso e um Deus misericordioso, então todo mundo vai te salvar? Não, irmãos. Todo mundo conhece aquele versículo que fala, não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Isso está em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, ou 2 Coríntios 5, 10, que também vocês já viram e já conhecem esse versículo, que fala que nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, existe a graça? Existe. Somos salvos por causa do sacrifício de Cristo? Somos salvos, sim, porque Cristo nos salvou, sem termos os méritos. Mas, a partir de eu ter recebido Cristo no meu coração, eu tenho que fazer muitas vezes o que eu não quero, me violentar a minha vontade. Né? E por isso que o reino de Deus vai ser conquistado pela violência, porque eu vou ter que ser perseguida, eu vou ter que deixar de fazer muito da minha vontade, mas eu vou me encontrar com Cristo, que é assim o ápice da vida de qualquer cristão, né? Então, irmãos, quando a gente na oração do Pai Nosso fala assim, venha o teu reino, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, venha o teu reino, quer dizer que o reino de Cristo não é aqui.
o reino de Cristo tem que vir. E que o reino de Cristo vai estar dentro de nós só se nós tivermos feito alguma coisa, né? Para que Cristo possa crescer em nós, né? Não é uma postura totalmente passiva que temos que ter no Evangelho. Se alguém está achando que aceitei a Cristo, me batizei, agora não preciso fazer mais nada, não é bem assim não, viu, irmãos? De contar a história errada. Mas não é só dar o dízimo que a gente está salvo? Não, irmãos, de contar a história errada. Né? Então, Jesus, ele deixou bem claro que o reino dele não era aqui. Né? Quando a gente viu lá em Salmos, que fala assim que Jeová é o rei de toda a terra, Jesus falou, meu reino não é desse mundo, está em João 18:36. O reino de Jesus não é aqui, irmãos. Temos que sair dessa terra, sair, parar de ter tanto amor nas coisas carnais, nas coisas terrenas, nas coisas que não são eternas, e voltar o nosso pensamento a Cristo. Então, Jesus, ele quer recriar esse homem, esse novo homem, debaixo de um novo concerto e debaixo de uma nova realidade. Porque se você se converteu a Cristo, se você se batizou a Cristo, e se você tem a vida igualzinha que você tinha antes da sua conversão, você não nasceu de novo no batismo, você só tomou um banho. Se conserte diante de Deus. A vinda de Cristo está próxima. Se você não morrer por causa do Covid, espero que você não morra. Que Deus te abençoe, que você não morra. Que você passe por essa situação. Você e sua família. Espero mesmo de coração que não aconteça nada. Em nome de Jesus, que não aconteça nada com você. Não acontecendo nada com você, Jesus está às portas. Se conserte diante de Deus. Então, irmãos, Jesus nos vivificou, estando nós ainda mortos, ele nos vivificou, pela graça nós somos salvos. Isso está em Efésios 2:5. Tá? E eu queria que o pastor abrisse Efésios 4:22, que fala exatamente o resumo disso que eu estou falando agora para vocês. Efésios 4:22-24, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis pelo espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Irmãos, esse é o verdadeiro homem novo, criado por Deus. Ele vai ter justiça, vai ter santidade, irmãos. Existe uma transformação, e essa transformação envolve eu negar a minha vontade, eu negar a minha vida. Isso não é automático, irmãos. Eu tenho que ter uma postura perante. Você acha que alguém tem vontade de ajoelhar e orar? Isso não é natural do homem, irmãos. Você tem que... vou ter que orar, então deixa eu ajoelhar aqui. Eu queria ir para minha cama quentinha, eu não queria orar agora. Não, irmãos, tem que... A carne milita contra o espírito, irmãos. Eu só estou falando isso porque às vezes já vi muito cristão falando, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade. O que está acontecendo, irmãos? Será que eu estou endemoniado? Não, irmãos, você não está endemoniado. Você está fazendo a tua vontade. Estava fazendo a vontade do homem. Começa a fazer por obrigação, que depois já vira uma coisa mais natural. E depois fica uma coisa mais gostosa. Amém? Então, irmãos, vamos continuar. Colossenses 2:12. Essa transformação que começa no batismo
da mesma maneira que quando eu me batizo, existe uma transformação espiritual em mim, renasce uma nova pessoa em mim, eu vou também me apropriar da ressurreição de Cristo. Né? É um milagre, irmãos, não tem como explicar. Colossenses 2,12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, da mesma maneira que o poder de Deus ressuscitou Cristo, quando você é sepultado no batismo, você também vai ter a esperança da sua ressurreição em Cristo. Tá? E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, irmãos, vocês veem que isso tudo é uma coisa difícil da gente explicar, mas é fácil da gente entender de uma maneira espiritual, entendeu? De uma maneira espiritual. Como é que eu vou ressuscitar? Isso daí, irmãos, eu não sei como. Isso aí, o como é Deus que vai fazer. O que a gente tem que fazer é nos apropriar dessas verdades, né? Então, o reino de Deus, irmãos, não existe entrada no reino de Deus através de lei e nem através de obra, certo? Gálatas 3,13 fala assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Esse versículo acho que todo mundo conhece, né? Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, se Cristo nos resgatou, o mérito é dele, certo? Só fazendo uma recapitulação. E em Romanos 3, isso aqui eu queria que o pastor abrisse, 3:23, é um resumo mais ou menos do que a gente falou, tá? Eu vou ler 2 passagens de Romanos e vocês vão ver exatamente o que a gente falou. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, a nossa justificação é em Cristo. Continuando, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Irmãos, eu quero deixar isso bem claro, que a nossa salvação não vai ser decorrente de eu ser boazinha. A nossa justificação vem de Deus. Onde está logo a jactância? É excluída. Pela qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Então eu não posso, jactância, não posso ser orgulhosa porque eu compro toda a lei de Jeová. Não, isso tudo foi excluído. Agora é a lei da fé em Cristo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Ponto. Sem as obras da lei. Amém? Agora, para terminar, irmãos, eu quero ler junto com os irmãos Romanos 6. Romanos 6. E a Romanos 6 complementa Romanos 3. Parece que quando Paulo estava escrevendo aos Romanos, eu acho que ele quis fechar o pacote, né? Que existe a graça, sim, existe a graça. Agora, o que fala Romanos 6:1? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha aí, irmão, vou ter que me violentar minha vontade muitas vezes, né?
Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida quer dizer, eu não vou ter a minha vida como eu tinha antes. Agora a minha vida é nova, minha vida é em Cristo, fazendo a vontade de Cristo. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Glória a Deus por isso, irmãos. Nós somos plantados na semelhança da sua morte. Então seremos ressuscitados na semelhança da ressurreição de Cristo. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Meu homem foi crucificado lá. Meu homem foi crucificado com Cristo. Se o meu homem, da mesmo modo que Cristo foi violentado, porque Cristo sofreu uma violência na cruz. Muitas vezes, irmãos, nós temos também que sofrer violência. Violência da nossa vontade, porque, irmãos, não é fácil fazer a vontade do Pai quando a gente quer a outra vontade. O próprio Jesus Cristo falou isso, né? Que não se afasta de mim esse cálice, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, irmãos, a carne que está aqui, essa carne nossa, ela tem uma força, ela não está morta. E muitas vezes ela vai acordar e falar, eu estou aqui, ó. Então, irmãos, nós temos que estar alicerçados na palavra, na Bíblia, no Espírito Santo, para podermos falar, morre aí, carne, morre aí, não é hora de você acordar, não. Você quer fazer isso aí? Não, mas Deus não quer que você faça. Deus quer uma outra coisa para você. Terminando aqui, né, irmãos? Só repetindo, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito e não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, irmãos, eu acho que aqui em Romanos 6 fechou exatamente o que eu queria falar com vocês, tá? A vida cristã é uma vida de felicidade, é uma vida de paz, é uma vida de paz de espírito, irmãos. Porque eu vou estar no centro da vontade de Deus. Mas, vez por outra, às vezes a carne quer falar mais alto, às vezes a vontade quer falar mais alto, mas pensa no seguinte, em Lucas 16, existe uma violência para encontrar o reino de Deus, né? Só queria que o pastor colocasse de novo Lucas 16, para a gente terminar e ler junto, porque esse versículo, irmãos, é o versículo que dentro dele tem um ensinamento tão grande. Primeiro, a lei e os profetas oraram até João, né? Desde então é anunciado o reino de Deus. O reino de Deus não era anunciado antes de João, era o reino de Jeová que era anunciado antes. E todo homem emprega força para entrar nele. Você está empregando força para entrar no reino de Deus? Então, irmão, você está no caminho certo. Amém? Deus abençoe. Eu quero fazer uma pequena oração com os irmãos, só para terminar a palavra. Querido Jesus, nosso coração, Senhor, está aberto diante de Ti, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, possa estar cravada em nossos corações, Senhor. Que nós, Senhor, possamos a cada dia, Pai, anular a nossa vontade para que a Tua vontade permaneça, para que a Tua vontade prevaleça em nossas vidas, Pai. Ensina-nos, Senhor, a trilhar o Teu caminho. Ensina-nos, Senhor Deus,
a rejeitar a nossa vontade para encontrar a tua, que é agradável e perfeita. Senhor Jesus, nós estamos mais uma vez, Senhor, dispostos em tuas mãos, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Conduza-nos, Senhor, conforme a tua santa e bendita vontade, Pai. Pedimos ao Pai, em teu nome, Jesus.